Vamos contar com a participação extraordinária do Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista do Olhar Digital News e que está sempre com a gente aqui às quartas-feiras na coluna Olhar do Amanhã. Vamos lá falar um pouquinho com o Dr. Álvaro aqui nessa participação especial. Dr. Álvaro, boa noite, bem-vindo. Olá, Marisa, que legal estar aqui com você um dia antes do esperado. Coisa boa. Pois é, que diante dessa notícia aí que tivemos, né, doutor Álvaro, vamos falar um pouco a respeito disso. Qual é o objetivo da Neuralink com esse tipo de trabalho, em implantar chips cerebrais? Qual é a intenção deles nesse primeiro momento? Olha só, nesse momento, diretamente, é ajudar na recuperação das funções de pacientes neurológicos que as perderam e as perderam de maneira permanente. Então, no caso, o ensaio clínico envolveu pacientes com quadriplegia e também com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa severa. Mas, mais amplamente, a empresa busca levar a interface cérebro-máquina para o grande público, que é onde, de fato, existe controvérsia. O avanço atual não é esse que está no âmbito do discutível, e sim algo que efetivamente está alinhado aos objetivos da medicina de maneira mais profunda e humanista. Agora, doutor Álvaro, com certeza é um passo importantíssimo, não, no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Agora, você imagina que essa tecnologia vai sair do setor mais medicina, mais para cura, não é, de dificuldades que a pessoa tenha e vá para outros segmentos, ou seja, outras utilizações, que não o da medicina? Eu acredito que sim. O objetivo inicial do Elon Musk era responder a um desafio que é, em certo sentido, filosófico, em outro de negócios, que é o seguinte: na sua visão, a inteligência artificial está avançando rapidamente e ela tende a criar um risco existencial para a humanidade através do surgimento de autômatas com intenção, com vontade, que poderiam querer eliminar a espécie humana ou, pelo menos, colocar nossa vida num nível muito mais baixo de qualidade de relacionamento com o mundo, como se fôssemos escravos das máquinas ou qualquer coisa do gênero. Uma coisa que está muito ligada à ficção científica, mas também à ideia de que algum salvador pode surgir para evitar esse grande cataclisma da humanidade, né? E esse salvador seria ele. Então, a tese é que, conectando o cérebro a internet, turbinando o nosso cérebro com todas as informações disponíveis e, ao mesmo tempo, permitindo a telepatia, né, a transmissão do pensamento de uma pessoa a outra, a gente criaria aí, assim, ciborgues que responderiam a esse desafio caracterizado pelos riscos existenciais da evolução da tecnologia. Da mesma maneira que esses riscos existenciais eles são difíceis de serem materializados, de serem demonstrados para além da ficção, a gente não tem nenhum avanço na leitura dos componentes fisiológicos do pensamento diretamente. Ou seja, a gente não sabe do que o pensamento é feito. O que significa que essa tese não foi para frente. Então, o objetivo mais amplo envolve algo que, no fundo, do ponto de vista científico, a gente nem começou a arranhar na sua superfície. Mas, enquanto isso, outros objetivos menores, extremamente importantes para a humanidade, são atingidos. E um desses é essa nova implantação, que, vale lembrar, não é exclusiva da Neuralink, tá? Então, outras startups de neurociências estão avançando e algumas estão até na frente nesse processo, mas é interessante pela natureza do eletrodo desenvolvido pela Neuralink e também pelo método de aplicação, que usa um robô cirúrgico que supostamente ele traz mais segurança e potencial de escalar essa cirurgia e assim torná-la muito mais barata e disponível para boa parte da população necessitada.
Agora, doutor Álvaro, sim, parece ser um resultado positivo até para a empresa de Elon Musk, para a Neuralink, porém, a gente tem que lembrar também que a Neuralink protagonizou algumas polêmicas no decorrer aí dos trabalhos em uma investigação, relembrando, uma investigação federal de 2022, a companhia foi acusada de maus tratos aos animais. Funcionários, inclusive, denunciaram que os testes em animais estavam sendo acelerados, causando até sofrimento e mortes desnecessárias. O Elon Musk se pronunciou sobre o caso, afirmando que nenhum macaco morreu como resultado de um implante Neuralink. E ele acrescentou que a empresa escolheu macacos terminais para minimizar o risco para os saudáveis. Então, tomando por base essas informações, doutor Álvaro, como que são feitos, não é, esses testes, especialmente em um momento em que estamos tão preocupados com a vida dos animais e a vida humana? Certo, eu já te falo dos testes, eu queria só fazer aqui um preâmbulo, dizendo o seguinte: eu acho essa questão muito séria. A questão do sofrimento animal, ela é uma questão sobre o sofrimento de seres que são parecidos com a gente do ponto de vista da sensibilidade, porque o sistema nervoso, do ponto de vista dessas dimensões, que é percepção de risco, percepção de ameaça, dor, reações musculares à dor, desespero, tudo isso é bem parecido. Agora, muitas vezes a gente se esquece que os animais de laboratório que são sacrificados representam uma fração muito pequena dos animais que a gente sacrifica, cuja maioria é sacrificada para a alimentação. Quer dizer, há uma contradição em você achar que tudo bem você matar o boi e o porco e outros mamíferos de cérebro complexo para comer e, eventualmente, para desperdiçar essa carne, mas o animal de laboratório não, esse não pode ser jamais sacrificado. Então, feita essa ressalva sobre essa, não sei se para algumas pessoas é uma falta de clareza, para outras talvez seja realmente a pura hipocrisia, de fato, a gente tem que avançar no uso mais racional dos modelos animais. Agora, é difícil em algumas áreas você dispensar essa fase em que algo é testado numa outra espécie. Por quê? Porque os riscos são muito significativos. No caso de implantação cerebral, isso é evidente. Então você não pode pular uma fase em que você tem algum espécime parecido com o humano que vai servir de modelo para que você, no próximo passo, teste em pessoas. Tá? E esse, de fato, é o macaco. Antes dele, o teste é feito com porcos, antes ainda com ratos, na maior parte dos casos, né? E assim vai. Mas a gente tem que sempre lembrar que essa é uma cadeia em que também existe desperdício, tal como na cadeia alimentar, que é esta vezes 1 milhão, o desperdício acontece para burro, nessa também, muitas vezes chamadas cobaias, são sacrificadas sem que precisassem ser. Só que a consciência científica, mesmo com isso acontecendo, é muito maior do que aquela que se aplica à cadeia alimentar. Ou seja, o problema existe, mas ele é uma fraçãozinha de um outro problema muito maior que a gente, por comodidade, tende a não olhar. Aí, interessante ponto de vista, doutor Álvaro. Bom, vamos acompanhando a evolução aí desse primeiro implante da Neuralink, né? Ver os resultados que eles vão publicando e com certeza vamos voltar a falar a respeito, não é? Sim, eu queria só fazer um fechamento sobre isso, dizendo o seguinte: eu acho que a gente tem que realmente evitar sacrificar cobaias, ponto final. Só que a gente também tem que parar de matar os grandes mamíferos, sejam eles quais forem, tá? Então, os mamíferos de maneira geral. Então, é essa contradição só. E eu fecho meu ponto e eu gostaria muito que a gente voltasse a discutir isso no futuro, porque certamente a gente vai ver muitas externalidades desse processo. Vale lembrar que a gente está discutindo em cima de um anúncio que não é científico, não é um paper que saiu com o relato clínico do caso nem nada, mas sim de uma postagem do próprio Elon Musk. Então, daqui a pouco a gente vai ter resultados concretos sobre a experiência desse paciente e dos pacientes
em geral, que passaram pelo procedimento, o que vai trazer muita riqueza para o debate sobre futuro. Finalmente, a gente também tem que pensar que a Synchron, que é uma das concorrentes, começou um ensaio clínico parecido antes, e os resultados daqui a pouco vão estar por aí, antes até dos resultados da Neuralink. Então a gente tem aí diversas fases de debate para entender essa grande transformação que não é só da medicina, ela é fundamentalmente da nossa relação com o cérebro, que é o grande mistério do corpo humano. Com certeza. E o olhar no amanhã está aí para esclarecer e nos ajudar. Doutor Álvaro Machado, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje. Voltamos a falar. Muito obrigada, boa noite. Agradeço. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Pois é, ponto de vista interessantíssimo, doutor Álvaro. Espero que vocês tenham gostado. Vamos falar muito a respeito disso ainda.